Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim, nessa semana, Ângela descobre a verdade sobre Álvaro. Mirtes cai da escada. Samantha trai Álvaro na lua de mel. E não acaba por aí. Fulgêncio assassina Gabino. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 6 a 10 de maio. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Cínico, Aníbal vai ao hospital e leva flores para a esposa de Júlio, dizendo que sente muito pelo que aconteceu com ele. A esposa de Júlio diz que ele sofreu um traumatismo craniano. Aníbal diz que é um milagre ele estar vivo e que talvez ele não teria a mesma sorte 2 vezes. Aníbal ameaça a mulher de Júlio e pede a ela que faça seu marido se afastar da família Santillana. A mulher de Júlio fica assustada. Sandro acusa Mirta de ter um amante. Mirta diz que ele está louco e que não tem nenhum amante. Através da internet, Aníbal descobre que Álvaro irá se casar com Samantha Veiga e logo em seguida liga para Yolanda para lhe contar. Ângela está na universidade assistindo a aula de Ugarte quando seu celular toca. Ugarte ordena que ela desligue o telefone e chama sua atenção para que seja a última vez que aconteça e que naquela universidade as aulas devem ser respeitadas. Yolanda pede que Ângela se comunique com ela o mais rápido possível. Já na frente da igreja, Álvaro está aguardando Samantha. Yolanda liga para ele e pergunta por que não foi convidada para o casamento. Ela diz saber que ele irá se casar com Samantha Veiga e que Ângela vai saber de tudo. Álvaro tenta comprar o silêncio de Yolanda, mas ela garante que vai desmascará-lo para Ângela. Ele fica muito tenso com as ameaças de Yolanda e Samantha chega à igreja. Léo escuta a discussão entre seus pais, enquanto Sandro continua acusando a esposa de traí-lo. Sandro diz a Mirta que quer o divórcio e pede que lhe deixe em paz. Durante a briga, Sandro acaba jogando Mirta da escada. Leonardo fica tenso e Sandro perplexo pelo acidente. Ângela diz a Ed que gostou muito de conhecê-lo e se despedem. Yolanda vai até a universidade e diz a Ângela que ela precisa ir com ela. Começa a cerimônia de casamento de Álvaro e Samantha. Enquanto isso, Ângela está quase chegando à igreja com Yolanda. Álvaro e Samantha se casam. Ângela chega à igreja e tem uma grande decepção ao ver Álvaro saindo casado com outra mulher. Beatriz começa a passar mal no casamento. Do outro lado da rua, Ângela grita e diz a Álvaro: "Álvaro, você é meu marido." Álvaro fica desnorteado quando vê Ângela e fica muito sem graça. Mirta está agonizando enquanto sua perna sangra. Sandro chama uma ambulância. Leonardo tenta ajudar a mãe. Ângela tenta entrar no casamento de Álvaro e Samantha, mas é impedida pelos seguranças. Samantha percebe a presença de Ângela e pergunta a Álvaro quem é aquela mulher. Álvaro nega conhecer Ângela. Beatriz passa muito mal e acaba vomitando sangue no vestido da noiva. Geraldo coloca Beatriz dentro da igreja e Samantha sente nojo da mãe. Álvaro aproveita a situação de Beatriz e vai até o carro onde Ângela está. Ângela reclama pelo engano de Álvaro e ele pede que ela fique calma. Ela exige saber quem é a outra mulher e Álvaro, cínico, diz que fez tudo aquilo por eles. Ângela o enfrenta, diz que ele acabou com ela e lhe dá uma bofetada. Dário chega por trás de Ângela e lhe aplica um sedante. Ângela desmaia. Álvaro a coloca dentro do carro e ela e Yolanda são levadas dali. Samantha quer saber quem é a mulher que chegou gritando em seu casamento. Oscar informa a ela que Beatriz já está melhor. Álvaro diz a Samantha que acredita que a mulher que gritou no casamento é uma débil mental. Perla diz a Samantha que ela deve se acalmar e aproveitar seu casamento. Beatriz acha estranho Leonardo, Mirta e Sandro não terem chegado ao casamento de sua filha. Geraldo diz que Leonardo ligou para ele e o informou que Mirta caiu e que não poderiam ir ao casamento.
Samantha e Álvaro selam seu compromisso no civil. Yolanda e Aníbal ficam muito felizes porque, enfim, Ângela será livre e poderão explorá-la como quiser. Yolanda diz a Aníbal que aqueles desgraçados doparam Ângela e que agora estão ali na pensão. Depois, Yolanda olha para Ângela e diz que ela ainda vai sofrer muito. Mário diz a Álvaro que deu um sedante muito forte para Ângela, que ela irá acordar só no outro dia, mas que a bomba já explodiu. Ele diz que ele poderia terminar na cadeia por bigamia. Os seguranças enganam a Geraldo dizendo que não sabem quem era aquela mulher que apareceu gritando no casamento de Samantha. Luz vai até a pensão e conversa com Yolanda. Yolanda conta que Ângela está dormindo e que viu Álvaro se casando com outra mulher. Ângela, delirando, diz que Álvaro é seu marido, mas que lhe enganou. Ela reage e começa a chorar e sofrer muito pela traição de Álvaro. Yolanda pede a Luz que lhe dê todo o seu apoio a Ângela. O médico informa Leonardo e Sandro que a cirurgia de Mirta foi bem, mas que encontraram coágulos em uma de suas artérias. Ele diz que há risco de que Mirta tenha embolia trombose. Luz vai ao quarto de Ângela e mostra para ela que Álvaro se casou com Samantha Vega, filha de seus patrões. Ângela se surpreende e diz que então Samantha é filha dos donos do consórcio hospitalar Vega. Oscar diz a Samantha que um dos fotógrafos do casamento ligou para ele para dizer que conseguiu tirar uma foto da mulher que gritou durante a cerimônia. Samantha vê a foto e diz a Oscar que conhece aquela mulher. Ângela diz a Luz que Álvaro é um desgraçado e não sabe o que vai fazer. Luz diz que ela precisa se levantar e não deixar se abalar por aquilo. Um médico aconselha a Adela que é melhor levar Gabino a um hospital. Gabino diz a Adela que não vai melhorar, que Deus encheu sua vida quando ela chegou e pede perdão. Adela não entende as palavras de Gabino e ele pede perdão por escondê-la do mundo. Adela diz a Gabino que tinha outra família, uma filha. Ângela vai à delegacia e denuncia Álvaro por bigamia. Adela implora que Gabino revele o segredo que tanto lhe quer dizer. Gabino delira e desmaia. Ângela diz ao delegado que vai tentar conversar com o padre Marcos de Real do Mar para lhe enviar pelo correio sua ata de casamento. A advogada Nancy e Luz dão todo o apoio para Ângela. Samantha diz a Oscar que conhece aquela mulher, mas não se lembra de onde. Oscar diz que aquilo deve ser algo sem importância e pede que ela se esqueça disso. Álvaro e Samantha saem em lua de mel. Ângela liga para o padre Marcos e pede que ele envie a documentação pelo correio para ela. Ela diz à Luz que aquele é o pior dia de sua vida e jamais imaginou que Álvaro pudesse lhe fazer isso. Ângela diz que agora está entendendo tudo, o porquê Álvaro não queria que os vissem juntos e a trouxe para aquela pensão. Leonardo se lembra com nostalgia seu romance com Alma, sua ex-namorada. Ângela sofre muito ao ver fotos de Álvaro com ela e se recorda de quando se conheceram. Sandro diz a Leonardo que ele está cansado. Léo diz que vai para casa e vai trazer algumas roupas para eles, pois não podem ficar com aquelas. Depois, Leonardo vai ver Ângela na pensão e lhe traz um café. Ângela desabafa no choro com Léo, mas não conta sobre a bigamia. Léo diz que ela está sofrendo muito por seu marido, mas ela tem seus ombros para chorar e pede que tome aquele café. Ângela deita sobre os ombros de Leonardo enquanto ele conta sobre a briga de seus pais. Álvaro liga para Ângela enquanto está em sua lua de mel, mas ela não atende. Ângela vai à igreja e pergunta à Virgem por que ela está lhe dando tantas provas tão difíceis. Ela confessa que sabe o que deve fazer, mas não tem forças para sair à frente, porque se sente fraca e sozinha. Álvaro, hipócrita, manda um áudio para Ângela, dizendo que a ama e que sente medo de perdê-la. Samantha chega no quarto e quer saber com quem ele está falando. Ângela visualiza a mensagem de Álvaro, mas decide bloquear o número do safado. Álvaro diz a Samantha que estava revisando uns números e arquivos de voz.
Samantha desconfia e percebe Álvaro tenso. Álvaro diz que são apenas pressões de trabalho. Samantha diz que vai fazer ele esquecer as pressões do trabalho e os dois vão para a cama. Enquanto está com Samantha, Álvaro só lembra de Ângela. Samantha fica chateada por Álvaro não reagir na lua de mel e pergunta se ele está assim pela mulher que apareceu na igreja. Álvaro, cínico, diz que nem se lembra disso. Samantha mostra uma foto de Ângela para Álvaro e pergunta quem ela é. Álvaro nega conhecer aquela mulher, mas Samantha tem certeza que ele tem alguma ligação com ela. Beatriz sente muito frio e pede que Geraldo fique ali abraçada com ela. Geraldo dá todo o seu apoio para a esposa, enquanto ela passa por aquele difícil momento. Samantha dá uma volta pelo hotel. Na praia, conhece um homem que a paquera. Samantha conta ao homem que seu marido deixa ela muito abandonada. Já Álvaro só fica olhando fotos com Ângela e diz a si mesmo: a única coisa boa que você conseguiu na vida, você deixou ir, imbecil. Abel vai à escola buscar Guilherme e vê que ele está com um olho roxo. Guilherme conta que brigou na escola, porque um dos seus colegas debochou dele e que acabou sendo expulso. O médico informa a Mirta que a cirurgia dela saiu tudo bem, porém tiveram que remover uma veia importante, porque a ferida se infectou. O doutor diz que se os antibióticos não fazerem efeitos nela, corre o risco de ter uma necrose. Samantha se lembra que conheceu Ângela no hospital, quando ela derrubou o café nela. Ângela vai à mansão Vega e diz à empregada que precisa conversar com os patrões dela para contar algo sobre o homem que se casou com Samantha. Ela diz que quem fala é Ângela Gutierrez, a esposa legítima de Álvaro Villa-Lobo. A empregada informa a Ângela que seus patrões não estão em casa, porque a senhora Beatriz ficou mal e o senhor Geraldo a levou ao hospital. Paulo e Luz chegam ali e Ângela diz a eles que os Vega também devem saber que Álvaro está os enganando. Paulo diz que o senhor Geraldo e a senhora Beatriz são boas pessoas e que certamente Álvaro também os enganou. Samantha liga para Oscar para dizer que conheceu a mulher da igreja no hospital, um dia quando ela lhe derrubou o café. Ela diz que tem certeza que Álvaro conhece aquela mulher e pede que Oscar investigue tudo. Depois, Samantha trai Álvaro e vai para a cama com outro homem. Álvaro estranha por não encontrar Samantha na praia e pergunta a um vendedor se viu alguma mulher com vestido branco. O vendedor diz que viu ela conversando com um homem, mas não percebeu de quando saíram. Luz e Paulo contam a Ângela que Beatriz tem câncer. Ângela se sensibiliza pela situação de Beatriz e decide não dizer nada para ela e nem para Geraldo sobre Álvaro por enquanto. O Dr. Ugarte informa Beatriz e Geraldo que o câncer fez metástase e já estão em toda a corrente sanguínea e nos ossos dela. Beatriz quer saber quanto tempo lhe resta de vida. Ugarte diz que alguns meses e talvez um pouco mais, dependendo do avanço do câncer. Beatriz fica muito abalada e Geraldo tenta ser forte para apoiá-la. Sandro é informado que pode perder sua casa, caso não pague suas dívidas. Perla escuta a conversa de Sandro e descobre que querem embargar a casa dele. Sandro conta a Perla que teve uma briga muito forte com Mirta e que ela caiu da escada por acidente. Ele diz que escutou Mirta falando com seu amante e que tem certeza que ela lhe trai. Sandro pede que Perla não diga nada a Leonardo do que conversaram. Depois, Sandro toma café com Perla e diz que conversar com ela sente que de alguma forma está traindo Mirta. Perla diz que de certa forma ele tem feito isso, pedindo que os dois voltassem a ficar juntos, mas que isso não irá acontecer. Sandro diz a Perla que o amor que eles tiveram no passado era tão forte que nem com o passar dos anos conseguiram matar. Perla diz que os anos não mataram, e sim ele que lhe deixou por Mirta. Ângela sente tonturas. Muito abalado, Geraldo desabafa com Leonardo e conta sobre a grave situação de saúde de Beatriz.
Durante uma aula de anatomia, Ed ajuda Angela, que quase desmaia. Os dois saem da sala e Angela conta a Ed sobre o que a canalice que seu marido lhe fez. Léo chega ali e pergunta a Angela como ela está. Ed diz que ela está mais mal do que bem, porque quase desmaiou na aula de anatomia. Angela se sente mal novamente e acaba desmaiando nos braços de Léo. Dário e Álvaro conversam por telefone e ele pergunta de Angela. Dário diz que ali no hospital ela não apareceu, mas que não deve demorar ir lá. Dário pergunta o que ele pensa em fazer. Álvaro diz que fará controles de danos e que Angela tem que perdoá-lo. Dário aconselha a Álvaro que é melhor ele tentar salvar o casamento com Samantha, porque com Angela tem certeza que ele já perdeu. Álvaro garante que terá Angela e o dinheiro de Samantha. Angela reage e Leonardo está ali com ela. Léo diz que Ed lhe contou que ela está assim por algo que aconteceu com seu marido. Angela diz que sente muita vergonha. Samantha e o homem da praia estão juntos depois de terem se envolvido. Angela conta a Leonardo que descobriu seu marido se casando com outra mulher. Ela diz que é muito burra e não sabe como não percebeu que seu marido estava lhe enganando. Leonardo pede que ela não diga isso e o que aquele homem fez não tem nome. Angela diz que a mulher que seu marido se casou é milionária e se chama Samantha Vega. Léo fica surpreso e diz a Angela que conhece Samantha e sua família. Ele diz que conhece Álvaro e que já fez meses que ele e Samantha estão juntos. Angela diz que se sente paralisada e machucada. Léo diz a Angela que ela vai superar isso, pois ela é uma guerreira e vai vencer. Os dois se abraçam. Mais tarde, Aníbal liga para Angela, dizendo que sabe que ela está muito mal, mas que precisa dela naquela noite. Léo estranha o compromisso de trabalho de Angela naquele horário da noite. Samantha, de volta ao quarto do hotel, Álvaro quer saber onde ela estava. Samantha diz que estava por aí, e como ele não lhe dá explicações, ela também não deve lhe explicar nada. Ela diz que não acredita que ele não saiba nada sobre a mulher da igreja e que já tinha visto ela no hospital. Samantha pressiona Álvaro e exige que ele confesse de uma vez a verdade. Adela diz a Fulgêncio que está muito mal por Gabino. Fulgêncio aproveita a situação da comadre para abraçá-la e passar a mão por seu corpo. Adela percebe as segundas intenções de Fulgêncio. Luz e Félix se encontram e ele pergunta o que ela está disposta para ver Guilherme feliz. Luz diz que daria qualquer coisa por seu filho. Félix diz que está disposto a pagar toda a operação e reabilitação do filho, que depois disso desaparecerá da vida deles em troca de que ela passe uma noite com ele. Léo leva Angela até a pensão. Quando ela está saindo do carro, Aníbal passa ali e pede que ela entre no carro. Léo observa tudo e acha estranho. Álvaro diz a Samantha que sim, conhece aquela mulher que apareceu na igreja. Samantha tem um surto e diz que sabia e começa a bater nele, chamando-o de mentiroso. Álvaro conta que aquela mulher se chama Ângela Gutierrez e foi sua namorada. Samantha começa a quebrar as coisas, pois fica perturbada. Álvaro conta uma história qualquer de que Ângela está louca, que eles ficaram um tempo, mas ela ficou obcecada por ele. Samantha quer saber se Álvaro prometeu algo a Ângela. Álvaro nega, diz que viu que Ângela não estava bem da cabeça e que por isso terminou com ela. Ele revela que ela foi ao hospital e ameaçou fazer um escândalo depois dele ter dito que eles não tinham mais nada. Samantha se acalma e Álvaro diz que jamais imaginou que Ângela fosse aparecer na igreja. Samantha diz que tomara que ele tenha dito toda a verdade, porque ela não irá passar um ridículo público outra vez. Álvaro conta a Samantha que o vendedor da praia lhe disse que ela estava conversando com outro homem. Pergunta quem era e se ela ficou com ele. Samantha se faz de ofendida e manda Álvaro sair do quarto.
Ângela fica pronta para sua sessão de fotos com Aníbal. Depois, o homem que ficou com Samantha leva um amigo até ela e diz que ele também quer ficar com ela. Samantha fica desesperada e grita por Álvaro. Álvaro aparece e ele e os homens brigam. Depois, Álvaro tranquiliza Samantha e a leva para o quarto. Ângela começa a tirar fotos para Aníbal, toda maquiada e vestida. Um dos homens de Aníbal aparece para fazer a sessão de fotos junto a ela. Ângela não se sente à vontade pela situação. Aníbal agradece o esforço de Ângela, mas ela diz que aquela é a última vez que trabalha ali. Yolanda e Aníbal veem as fotos de Ângela e ela comenta que com aquelas fotos irão vender muito. Álvaro e Samantha se reconciliam. No dia seguinte, Ângela conversa com a advogada Nancy para começar os trâmites de divórcio com Álvaro. Ângela assina os papéis para iniciar o processo. Fulgêncio diz a Adela que já conseguiu táxi para levar Gabino ao hospital, mas que só irão lhe emprestar mais tarde. Adela pergunta como irá pagar tudo aquilo. Fulgêncio diz que dará todo o apoio para ela e que caso Gabino morra, ele terá ela. Adela pede que Fulgêncio que lhe respeite e que ela nunca deu motivos para ele ficar com aquelas insinuações. Fulgêncio, hipócrita, diz que ela entendeu mal e que só estava falando como amigo. Oscar conta a Samantha que na internet se fala muito da mãe dela e que gera compaixão tanto com Beatriz, tanto com ela. Samantha diz a Oscar que vai mandar fotos para ele dela e de Álvaro e pede que ele as publique. Cruel, a cara de tamanco pede que Oscar também publique algo se solidarizando com sua mãe, para que as pessoas pensem que eles se importam com ela. Ângela descobre que Álvaro e Samantha já estão juntos há 5 meses e que Álvaro tinha um bom cargo no hospital e que ganhava muito bem. Geraldo tenta animar Beatriz, mas ela está desanimada por seu estado. Ele garante à esposa que eles vão vencer aquela batalha, mas ela diz que não tem como ganhar o que já está perdido. Ângela está no hospital e aproveita para visitar Mirta e levar umas flores para ela. Mirta questiona quem ela é. Ângela responde que é aluna de Leonardo e que ele lhe ajudou a ingressar na faculdade. Mirta diz que Leonardo é um homem muito bom. Ângela se coloca à disposição de Mirta e diz que é enfermeira. Ângela ajuda Mirta a se acomodar. Léo chega ali e vê Ângela ajudando sua mãe. Depois, Leonardo fica feliz por Ângela ter conseguido acalmar sua mãe. Luz tenta interceder por Guilherme na escola para que a diretora o aceite novamente. A diretora conta que o outro garoto que bateu em Guilherme confessou que bateu nele por ele ser diferente. Ela aceita Guilherme de volta à escola e o menino fica agradecido. Leonardo diz a Ângela que sua mãe é muito difícil. Ângela diz que ela está sentindo dor. Léo confessa a Ângela que nunca viu alguém tranquilizar sua mãe daquele modo e que por isso vai ganhar um café. Mais tarde, Leonardo pergunta como Ângela está se sentindo. Ângela diz que não dá nem para acreditar o que Álvaro fez e que ele deve estar em um paraíso com Samantha. Ela diz que talvez não é o suficiente, já Samantha é dona de todo aquele hospital. Léo pede que ela não pense nisso e não se culpe pelo que aquele idiota fez. Ângela diz que apesar da raiva, ela ainda o ama. Leonardo diz que ela não pode se sentir culpada por sentir sentimentos por ele e que podem seguir apaixonados por pessoas que lhes machucaram. Ângela pergunta se com ele aconteceu algo parecido. Ele responde que ela se chamava Alma e que esses dias viu uma foto dela. Léo e Ângela dizem um ao outro que vão se esquecer de Alma e Álvaro. Nesse momento, Leonardo é surpreendido por Alma que envia uma mensagem para ele. Fulgêncio diz a Gabino que sente muito, mas que ele já não tem mais cura. Fulgêncio asfixia Gabino.
Alguns policiais vão à casa de Geraldo e dizem que tem uma ordem contra Álvaro Villa-Lobos para que ele faça um esclarecimento sobre responsabilidade pelo crime de bigamia. Fulgêncio é surpreendido por Adela asfixiando Gabino e se dá conta que ele o assassinou. Adela grita para Fulgêncio, o chamando de maldito assassino, e tenta agredi-lo. Fulgêncio ameaça eliminá-la se ela contar algo. O porco asqueroso tenta beijar Adela, mas ela lhe morde, dá um chute nas partes baixas e foge. Geraldo diz aos policiais que conhece Álvaro e que o que estão lhe dizendo é uma tremenda estupidez. O policial diz que estão apenas procurando Álvaro para preencher uma ordem jurídica. Geraldo fica surpreso ao ver que a ordem e diz que Álvaro não está na cidade. Beatriz vê os policiais saindo de sua casa e quer saber o que eles queriam. Léo diz a Ângela que essa é a primeira vez que Alma escreve para ele, depois que terminaram. Ele conta que Alma e sua mãe eram muito próximas. Geraldo conta a Beatriz sobre a ordem judicial contra Álvaro. Ele garante que se aquilo for verdade, Álvaro pagará caro. Fulgêncio corre atrás de Adela pela mata. Na cafeteria, Sandro encontra Leonardo com Ângela e eles os apresenta. Sandro conta a Ângela que então é ela quem está tirando o sono de seu filho. Ângela fica surpresa e Léo olha para o pai, lhe repreendendo. Ângela diz a Sandro que quem tira o sono de Léo é a Alma e não ela. Geraldo liga para Samantha e pede que ela coloque o telefone em viva voz. Beatriz pede desculpas à filha por incomodar eles durante sua lua de mel, mas que é importante. Geraldo tenta falar com Samantha, mas o sinal está muito ruim. Ele então envia uma mensagem para a filha dizendo que as autoridades estavam ali procurando Álvaro, pois há uma denúncia contra ele por parte de Ângela Gutierrez. Samantha mostra a mensagem para Álvaro e exige uma explicação. Álvaro garante à esposa que não sabe o que realmente Ângela quer com aquela denúncia. Os dois vão arrumar as malas e ele deseja evitar um escândalo. Fulgêncio encontra Adela na mata e tenta abusar dela. Adela consegue pegar uma garrafa de vidro, acertar Fulgêncio e foge. Abalado, Léo conta a Ângela que sua mãe não está respondendo ao tratamento. Ângela fica triste ao saber que não são boas as notícias sobre Mirta e abraça Léo para apoiá-lo.